Oi pessoal, fazer um vídeo aí com respeito a mais um assunto que eu acho interessante a gente debater, sobre levitas, né? Eu vejo que é um assunto também bem confuso. Também existe hoje vídeos na internet mostrando, mas não custa a gente contribuir, né? Então, como o meu propósito desses vídeos é compartilhar aquilo que eu entendo, então eu queria fazer uma contribuição sobre esse assunto. Quando muitos falam sobre levitas, até hoje dentro da instituição, muitos têm o levita como um cantor, né? Alguém que canta, alguém que toca. Só que essas pessoas que fazem isso e praticam isso e têm esse entendimento, nenhum deles, tenho certeza absoluta, nunca foi para a palavra para saber a verdadeira função de um levita. Porque a verdadeira função do levita nunca foi cantar e tocar, né? Então, se você pegar a Bíblia e começar a buscar lá de trás, você vai começar a entender que levita era uma tribo separada por Deus, né, através de Moisés, para cuidar dos utensílios do serviço do tabernáculo. Aquele tabernáculo que Deus deu a direção para Moisés para fazer, para onde tivesse a Arca da Aliança. Então dá para entender o que aconteceu com a tribo de Levi, por que eles foram chamados, porque na época que Moisés subiu, quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, eles foram os únicos que se posicionaram ao lado de Moisés, que se afastaram da idolatria. Então eles tiveram todo um chamado, né? Então a tribo de Levi, que ele tinha 3 filhos e as descendências começaram a se ramificar dali, era uma das 12 tribos de Israel. Eles não tinham nenhuma herança aqui na terra. Então a função deles era cuidar realmente do tabernáculo. Então, como eles não tinham herança, a maneira que Deus achou de eles sobreviverem foi através dos dízimos e ofertas daquela época, que os dízimos e ofertas eram em que sentido? Era alimentos, era para mantimento deles. Então eles cuidavam de todo o utensílio do templo. Cada uma das ramificações de Levi, dos filhos dele, Gerson, Merari e Coate. Então cada um dos filhos dele tinha, cada povo tinha a sua função. Os sacerdotes eram descendências de Arão, né? Para ser um sacerdote precisava ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Tudo que eu estou falando para vocês está na Bíblia, é só pesquisar. Como eu li bem esse assunto um pouco antes, então eu posso passar essas informações para vocês. As funções deles eram o quê? Eles faziam serviço, né? Eles eram servos. Algumas coisas que eu posso relacionar para vocês, se você pegar no dicionário na própria internet, o termo levita, membro da tribo hebraica sacerdotal de Levi, levita de ascendência não aarônica, dedicado ao serviço do templo, do tabernáculo, com atribuições assessorias ao culto, menos importante do que as que cabiam aos sacerdotes levíticos da família de Arão, os únicos a ter acesso ao altar. Então a própria, se você for lendo aqui, você já vai ver. A Wikipédia oferece bastante, bem rica nesses assuntos. Se você quiser saber porque a herança dessa tribo, está escrito lá em Deuteronômio 18:2. Outro que eu posso assim passar para vocês, se vocês for lá querer ver, Êxodo 32, Números capítulo 4, explica tudo ali. Aí muitos se atribuem o levita hoje ao fato de que certo tempo depois, lá pela quarta, sei lá, quinta geração, depois desse chamado de Deus para a tribo de Levi, Davi, que era um compositor e músico, levanta alguns homens
para fazer essa função, né, de adoração. Só que no Novo Testamento, né, vou mostrar para vocês aqui, no Novo Testamento, todo mundo presta culto. Em Efésios, no capítulo 5, do 18 ao 20, e em Colossenses 3,16, ali fala que hoje não existe mais uma pessoa que vai fazer isso. Agora são todos os membros. Hoje o sacerdócio é todos, não está mais incumbido a ninguém. Então, quando as pessoas hoje falam que eu sou um levita, se ele olhasse para o original da palavra, ele deveria ser um servo. Tá lá limpando o banheiro, onde ele congrega, né? Varrendo o chão, no culto de ceia, ele que vai lá fazer a parte de separar, de servir. O levita mais nada era do que um servidor, né? Então, são assuntos que é muito interessante a gente estar esclarecendo, porque como eu participei muito tempo disso, e a gente via tanta, perdão da palavra, asneira, né? Ah, tá vindo o levita tal, fulano de tal, um levita abençoado, e quando tu ia ver, é um cantor, que não botava a mão em nada, só chegava lá para cantar, ainda cheio de sucesso, cheio de glória para si, né? Por isso que no Novo Testamento não há referência de nenhuma pessoa cantando sozinha, né? Porque isso agora é o louvor, porque o Pai procura quem? É os verdadeiros adoradores. Então, hoje a função de adorar é da igreja, é do corpo, né? Então não é de uma pessoa só. Mas isso é natural, porque como foi sendo tudo invertido, né? Tá tudo invertido hoje, então é natural que eles invertessem isso também. Então, o que eu posso e poderia estar passando para vocês hoje com esse assunto é a respeito disso. Levita é um cantor? É um músico dos dias de hoje, das instituições? Biblicamente falando, nada a ver. Tem base bíblica nenhuma, nada. Quando eu falo essas coisas e coloco no canal, no YouTube, eu estou dando brecha para qualquer pessoa que queira pegar a sua Bíblia e mostrar que o que está sendo falado é errado. Eu queria que uma pessoa me mostrasse pela palavra que na igreja de Jesus Cristo existem levitas e que são músicos e cantores e que não botam a mão em mais nada para fazer. Então, para vocês verem o tanto de absurdo que tem nesse meio, né? Então, o intuito desses vídeos é para estimular cada um que veja a procurar na palavra, né? E tudo isso que eu estou falando, se você quiser, já passei algumas referências, algumas cartas, Êxodo, Números, Crônicas, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, fala muito sobre os levitas. Então, se você quiser conhecer realmente essa tribo, leia lá você, né? Você vá a fundo, você vai ver que levita não tem nada a ver com isso que eles fazem hoje. Então, espero que eu tenha contribuído para que vocês entendam que nem tudo, ou quase tudo que se é falado hoje, se a gente for procurar na palavra, é tudo ao contrário. Então, não caia mais nessa de que levita é músico, nem cantor. Tá? Isso quem colocou foi Davi, não foi direcionado por Deus, ele fez de vontade própria. Quando o Senhor falou para Moisés sobre os levitas, o Senhor colocou eles cada um na sua função, que era servir. Quando o Senhor chamou, ninguém deles cantava, ninguém deles tocava, não. O serviço deles era completamente diferente. 4, 5 gerações depois é que Davi, por livre e espontânea vontade, coloca alguns da tribo de Levi na função de tocar e cantar. Mas no original, na essência de levita, da palavra levita, é alguém que serve. Amém, irmãos? Então, mais esse vídeo. Espero estar muito em breve aí fazendo outro para que a gente junto possa estar aprendendo e
e agradando ao Pai, né? Que eu creio que quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente vai deixando de ser enganado e vai compreendendo as coisas que nós precisamos fazer. Então, até um próximo vídeo.